Olá, amigos leitores, sejam bem-vindos a mais um Não Sou Crítico Literário. Eu sou Mitch Souza e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag da Nini. Essa tag que ela criou é uma tag de 4 livros que eu gostaria de ver no cinema e uma refilmagem, né? Então, vamos mostrar, né, que ela explicou no canal dela que ela gostaria de fazer 5 livros que ela queria ver no cinema. Só que um deles acabou sendo uma refilmagem. E, inclusive, 2 livros que configuraram na tag dela seriam livros que eu também colocaria na minha lista. Então eu fiz uma lista um pouco diferente para não pegar justamente os mesmos livros, apesar de que eu gostaria sim de que refilmassem, né, o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e também gostaria muito de ver uma filmagem da Estrada da Noite. E fiquei feliz em saber que o Pacto, né, que é um outro livro de Joe Hill, vai sair em filme. Achei aquele livro bem interessante também, né? Então vamos começar com a minha lista, né? O primeiro seria a saga A Sétima Torre, um livro que um autor chamado Garth Nix ele fez. Na época saiu pela Lucas Books, né, mas aqui no Brasil pela editora Nova Fronteira, mas em conjunto com a Lucas Books, né, que se na época tivesse sido vendida para a Disney, como foi agora, 12 anos depois do lançamento. Esse livro é de 2000, né, no Brasil saiu em 2002, mas nos Estados Unidos saiu em 2000. Muito possivelmente teria sido feito uma adaptação cinematográfica, mas como foi há 12 anos atrás que esse livro saiu, ele não, acho que não tem chance, né? Ele conta a história de um menino chamado Tal, né? Inclusive uma das coisas que eu achei muito interessante desse livro é que o nome das pessoas, eles eram constituídos de um nome da pessoa, o nome da mãe e o nome do pai. Ao invés de você ter nome e sobrenome, seria, por exemplo, se o meu nome fosse Michel Marlene José, esse seria o meu nome, né? Então eu achei isso muito interessante. Ele conta uma história de uma sociedade separada, né, em torres, e as torres são separadas em cores, sendo que as cores elas iam, cada cor representava um grau, né, nessa sociedade, e parece que o violeta seria o grau maior, enquanto que o vermelho seria quase o último lá, né, quase a ralé, né, dessa sociedade. E todos eles tinham as chamadas Pedras do Sol, e eles faziam tudo através delas, né? Se aqueciam, faziam magias, faziam curas, faziam tudo por conta dessas pedras, que geralmente tinham anéis, tiaras, coroas, armaduras. Então era tudo feito isso, e cada um tinha sua sombra protetora, né? Inclusive o mundo era mergulhado em trevas, e as Pedras do Sol eram praticamente pau para toda a obra e faziam tudo por eles, né? É um livro interessante, vale a pena se vocês um dia conseguirem achar, porque é muito difícil hoje em dia achar esse livro, bem bonitinho também. Leiam, é muito interessante. A leitura também é rápida, como vocês podem ver, o livro é fininho, né? Ele não tem muita coisa, mas são 7 livros, né? A Sétima Torre, e é bem interessante. O próximo livro que eu gostaria de ver como uma adaptação cinematográfica, inclusive do livro do vídeo passado, né, que é Os Sete, do André Bianco, né, bem legalzinho. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ver esse livro retratado como um filme, inclusive com todos os vampiros com sotaque português, né? De preferência que fossem atores portugueses, para poder dar uma melhor adaptação, ficar com uma semelhança muito grande com o que a gente imagina, porque no meu mundo, né, na cabeça, quando eu imaginei, todos eles falam com um sotaque português bem carregado. Se adaptam fácil à idade contemporânea, à era que nós nos encontramos, mas eles não perderiam assim tão facilmente o sotaque, né, o acento, como chamam em Portugal, né, português original. E sem mais, esse é um filme. Se o filme fosse bem fiel e contratasse um Bianco como consultora, eu creio que ficaria um filme muito interessante, muito bom.
O próximo livro é um livro que infelizmente eu só tenho o número 1. Inclusive o número 9 desse livro já saiu. Ele tá até me surpreendeu por estar não tão barato, mas mais barato do que os outros que estavam na época, que custavam quase R$ 90, que para mim é um absurdo, que eu não tenho esse dinheiro todo para dar num livro só, né? Que é a Operação Cavalo de Troia, que conta a história, né, que os cientistas da NASA descobriram uma nova partícula, né, e essa partícula, eles conseguiriam utilizar essa partícula para poder, né, fazer outros tipos de coisas, para alimentar umas naves, e acabaram descobrindo também viagem no tempo. Só que eles só descobriram a viagem a viagem no tempo e fizeram uma votação lá qual seria a época que eles iriam ver, né? Tem a época que parece que cogitaram uma época do Napoleão também, na época do Napoleão, e outras épocas históricas, e acabaram decidindo que eles iam voltar para a época de Jesus, para poder conhecê-lo, para poder saber como foi, né, Jesus. E esse cara, né, um oficial do exército, ele se ambientou bem, ele falava hebraico, né, ele conseguiu alguns dinheiros da época, umas vestimentas, e por baixo daquilo ele usava uma roupa bem resistente, né, para poder se proteger de qualquer coisa. E ele acaba encontrando Jesus, e ele tem umas conversas com Jesus muito, muito interessantes. E o mais interessante, ou não, né, que para muitas pessoas ele chega a ser chato, pelo fato do autor, JJ Benítez, afirmar que isso aqui é verdadeiro, que ele recebeu esses documentos da própria pessoa que viajou no tempo, e ele teria recebido, seria tudo de verdade, que eles tentam esconder, né? Aquele jogo de marketing, né, que o próprio autor faz para poder vender os livros, mas não deixa de ser um livro interessante, é muito legal, e no mais é um livro que realmente deve ser lido. Ele é bem interessante, ele pega uns fatos históricos, inclusive ele tem aqui também um pós-fácil aqui que explica, porque ele tem várias notas durante o livro, você vê, tem algumas notas, deixa eu verificar aqui, ele tem uns numerozinhos, você vai lendo e de repente você se encontra com um numerozinho, aí o numerozinho, eles chegam aqui, todos esses numerozinhos são explicados aqui nas notas, né? Aí você pode parar a sua leitura um breve momento, vir aqui no final e saber, olha, é isso, tudo bem. E o próximo livro é um livro de um autor que já teve 2 filmes rodados, né, mais famosos, dos seus livros mais famosos, mas não são os meus livros preferidos. O livro preferido meu desse autor eu consegui comprar há um tempo atrás no sebo, já inclusive figurou em um vídeo passado meu. E o livro que eu gostaria de que fosse filmado de fato seria O Ponto de Impacto. Eu achei esse livro muito interessante, né? Inclusive ele tem uns personagens diferentes, mas é daquele mesmo estilo do Dan Brown, né? Bem interessante. E uma das coisas que me fascinaram nesse livro é uma arma que eles tinham, né, que os personagens, né, que estavam defendendo, né, o mistério lá, ele era alimentado por neve. Eles colocaram como se fosse uma escopeta mesmo, um fuzil que eles enchiam de neve. A própria arma comprimia essa neve que foi colocada lá e funcionaria como bala. E a bala, logicamente, sendo feita de gelo, ia penetrar no corpo da pessoa, ia ferir a pessoa como se fosse uma bala e derreteria. Então não se teria provas do que matou aquela pessoa. A pessoa perceberiam que ela foi perfurada como se fosse um tiro, mas não teria bala, né? Então é muito interessante. E aqui diz: quando o novo satélite da NASA encontra um estranho objeto escondido nas profundezas do Ártico, a agência espacial aproveita o impacto da sua descoberta para contornar uma grave crise financeira e de credibilidade. O peso dessa revelação acarreta sérias implicações para a política espacial norte-americana e, sobretudo, para a iminente eleição presidencial. Ou seja, eles fazem um negócio para poder encobrir toda
aquela coisa ruim, aquela cagada toda que eles fizeram. Né? Seria um livro bem interessante, policial. E, finalizando, uma refilmagem que eu gostaria que fizessem, que, assim, eu achei interessante, sim, o filme desse livro, foi bem dinâmico, né, como fizeram com Percy Jackson, mas eu acho que eles poderiam, inclusive, né, ter essa visão de fazer o livro sobre todos os livros que saíram, porque também é uma série, e perderam muito, mas perderam muito mesmo para fazer uma coisa muito boa. Né? Eu acho que o orçamento deles, essa só pode ter sido a única explicação, porque o orçamento deles acabou, né? E eles não tiveram mais como fazer nada e fizeram aquilo nas coxas, né? Que seria Eragon. O filme é muito interessante, o ator que escolheram, os atores na verdade que escolheram são muito bons pro livro, para adaptação. O Eragon do livro eu achei interessante, foi bem escolhido. O Bronn também eu achei muito bem escolhido, ele atuou muito bem. O John Malkovich como o Galbatorix também muito legal, bem interessante. E, sabe, tinha um potencial muito grande, mas eles fizeram não tinham os anões, não tinham os elfos, mal tiveram os Urgaus, mas os Urgaus, que é uma raça desse livro, né, não foram retratados corretamente. É como se fossem humanos dominados pelo Durza, né, que era o espectro desse livro. E eu acho que foi muito mal aproveitado, poderia ter sido feita uma coisa muito boa, mas preferiram fazer aquele desastre que foi o livro, né? E no mais é isso, né? Obrigado, Nini, pela tag. Recomendo inclusive quem tem assistido esse vídeo ou o vídeo dela faça uma resposta também. É uma tag bem interessante, né? Porque tem muita gente que gosta de ver os seus livros preferidos retratados no cinema, né? E também, como dizem, eu vi uma vez uma imagem que foi compartilhada, né, no Facebook, que não julgue o livro pelo seu filme, e realmente não se deve julgar nenhum pelo outro, porque eu, antes de ler Eragon, né, de ler, eu vi o desastre que foi o filme, mas o filme me despertou o interesse para que eu lesse o livro, e me surpreendi muito, e passei a, né, não detestar, mas não gostar muito do filme. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.